Olá, bem-vinda ao canal da comunidade Nick Kids. Eu sou a Ana, alfabetizadora e pedagoga aqui da Nick Kids, e hoje vou conversar um pouquinho melhor com você sobre como alfabetizar uma criança. Então, primeiro, a gente precisa entender o que é alfabetizar. Alfabetizar uma criança é ensinar a ler e escrever no sistema de escrita alfabético. Então, a gente tem que levar a criança a refletir, a compreender esse sistema de escrita, junção das sílabas, fonemas, palavras, certo? E para isso, nós temos três pilares, três bases para que esse entendimento alfabético, esse desenvolvimento da alfabetização seja eficaz. Então, o primeiro é o vocabulário. O segundo é o entendimento alfabético e o terceiro é a consciência fonológica. Então, basicamente, a criança precisa saber qual é aquela letra, qual é o nome dela, né? Qual é o seu traçado, a sua forma e qual é o som que ela representa. Vamos escrever a palavra uva? Sim. Qual é a letra da uva? Primeira letra. U. Depois. T. O H. O O. Então, agora vamos conversar um pouquinho melhor sobre cada uma dessas coisas que eu citei. Começando pelo primeiro, vocabulário. Vocabulário é muito importante para a alfabetização. Quanto mais palavras a criança souber e dominar, mais fácil vai ficar o seu entendimento, tanto para a leitura quanto para a escrita. Como eu posso estimular o vocabulário com a criança? Primeiro, o vocabulário ele começa a ser formado já na barriga da mãe. Muito interessante isso, né? Então, o tempo todo você pode estar conversando com a criança. E aí, a gente explora esse vocabulário lendo em voz alta. Então, a leitura em voz alta é uma ferramenta excelente para estar expandindo o vocabulário da criança, conhecendo novas palavras. Quando você terminar de ler, traz questionamentos para as crianças. Do que você entendeu dessa história? O que você tirou ali de reflexão? Quais palavras tinham na história que você não entendeu, que você não sabe o significado? Conversas em família. Então, tudo isso vai estar estimulando o vocabulário da criança. Depois, a gente parte para o entendimento alfabético. As letras têm uma representação de traçado. Então, qual é o traçado de cada letra? O que ela representa? E junto com esse entendimento alfabético, a gente já puxa a consciência fonológica, que é entender que essa letra, esse traçado, representa um som. O que acontece? A letra, ela é abstrata. Então, a gente fala e alguém criou que a letra A, quando o som da minha voz emite o som A, eu represento com essa letra, a letra A. Então, para a criança é muito abstrato. Por isso que a gente tem que estar o tempo todo fazendo essa relação, de trazendo quais são as figuras que começam com aquela letra, qual é o som que aquela letra faz. Lembrando que cada letra não possui somente um único som. Por exemplo, as vogais. A gente começa com as vogais porque elas são a base de todas as palavras. No nosso vocabulário da língua portuguesa, não existe nenhuma palavra que não seja composta por vogal. Então, todas as palavras da língua portuguesa têm alguma vogal presente. Então, por isso que a gente começa por ela. Essa ali é a base. Então, quando a criança precisa entender, o A, ele não tem só o som do A, ele também tem o som de A, por exemplo. Então, você vai trazendo exemplos para que a criança vá tendo essa reflexão e entendendo os variados sons que uma única letra representa. Para isso, que forma que a gente pode trabalhar? Primeiro, uma forma muito eficaz e bacana é a aliteração. O que é isso? O entendimento do som inicial da palavra. Então, por exemplo, bolo, boné, bola. Criança cria a consciência fonológica de que essas palavras têm o mesmo som inicial. E depois a gente parte para a rima, que é o som final. Pastel, anel, quartel. Então, a gente passa para as rimas. Então, compreendeu o som inicial, compreendeu o som final. O que a gente entende? Que a criança está começando a criar essa consciência fonológica, certo? Então, essas são as três bases ali para a alfabetização, onde a gente precisa começar por ela e trabalhar isso de forma muito leve, muito tranquila e com muita repetição. Não é de um dia para o outro que a criança vai aprender. A alfabetização é repetição. E é claro que a gente não vai ficar repetindo todos os dias a mesma coisa. A gente vai trazer recursos variados. Então, atividades diferentes, jogos diferentes, que os jogos são um recurso excelente para esse momento da alfabetização, esse contato com os livros o tempo inteiro. Ah, mas o meu filho ainda não sabe ler. Não sabe?
Mas quando ele pegar o livro, ele já vai começar a ter essa consciência. Começa aos poucos. Quais letras você reconhece nesse livro? Ah, eu reconheço que aqui tem a letra do meu nome, que aqui tem uma vogal. E aí você vai expandindo para as sílabas, para as palavras, depois para as frases. Então é um processo ali a longo prazo, né? Mas que é um processo lindo que você vai ver esse desenvolvimento. Do lado desse, esse aqui. Isso. O M é em cima, Gael. E esse aqui. Ao contrário, vira ao contrário. Aê. E esse? X. Onde? Aqui embaixo. Então, o que a gente precisa entender? Trazer esses recursos, trazer isso ao nosso favor. A criança é sinestésica, ou seja, ela vai aprender na prática. Ela vai aprender no concreto, ela vai aprender brincando, ela vai aprender jogando, ela vai aprender exercitando. Então, por isso que a repetição é tão fundamental. Outro fator importante também é ligar as vivências das crianças com a alfabetização. Então, para fazer sentido, né, para a criança, a alfabetização precisa estar ligado com o seu cotidiano, precisa estar ligado com o dia a dia da criança, né? Por exemplo, o Brasil, nós temos um país muito rico em diversidade. Então, de início, a gente vai trabalhar com as crianças lenda. Pega uma lenda da região onde a criança mora, ou a gente vai trabalhar com a criança rimas. Pega rimas de coisas que estão presentes no seu cotidiano, de nomes de pessoas de dentro da sua casa, por exemplo. Isso vai fazer muito mais sentido para a criança e já entra como um facilitador, né? Porque a gente não quer só que a criança decodifique, a gente não quer só que ela aprenda a ler e escrever, mas que ela tenha sentido nisso tudo. E aí são duas coisas também diferentes: a alfabetização e o letramento. O letramento entra a interpretação do que a criança está lendo, que é um assunto para um próximo vídeo, a gente vai focar mais nisso. E antes da gente continuar, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, bem rapidinho, ativar as notificações, porque toda semana vai ter vídeo novo, com diversos conteúdos. Então, se você gostou, ativa as notificações, se inscreve no canal e não deixa de comentar dúvidas, sugestões, que eu mesma vou estar te respondendo, tá bom? Primeiro, telefone sem fio. Uma brincadeira muito simples, que todo mundo conhece e que vai estar trabalhando muito o vocabulário. Então, a criança precisa da concentração, precisa da atenção, precisa da memorização e precisa compreender corretamente o vocabulário. Porque o divertido do telefone sem fio é justamente isso, né? Um vai passando para o outro e quando chega lá no final, às vezes não tem nada a ver do que o primeiro falou. Então, a gente retoma e vai de novo nessa atenção, nessa correção do vocabulário. Então, é um exercício muito bacana para se brincar ali em casa com a família. Outra brincadeira que a gente usa muito, as brincadeiras como a doleta, que a gente vai pegando a doleta. Então, isso já é consciência também fonológica e de sílabas. Nessa brincadeira, a criança vai reconhecendo que cada palavra tem um som, as partes dela. Então, a, do, le, ta, 4 sons. Né? Então a criança vai criando automaticamente essa consciência de sílaba, né? Sem que a gente fale isso aqui é uma sílaba. Então brincadeira de adoleta, do tá passando o carrinho de picolé, essas brincadeiras são muito ricas em diversão e também em aprendizagem. Aqui eu trouxe outras opções de jogos mesmo ali, né? Do concreto, onde a criança vai pegar, vai estar exercitando isso. Então aqui a gente começa por esse jogo de encaixe que são das vogais. Por que das vogais? Porque, como eu já falei antes, elas são a base. Então, quando a gente começa a explorar com as crianças as letras, são as vogais que ela vai começar a explorar. E aqui você vai estar fazendo essa associação, né? De essa é a letra A. O que começa com A? Abelha, amor, árvore. E nisso você vai deixar a criança refletir e ir percebendo os sons de cada vogal. Depois você avança para todo o sistema alfabético. Então, qual é a letra do seu nome? Vai apresentando para ela. Aqui, o adulto é que vai fazer essa mediação para que ela reconheça qual é o nome de cada letra e qual som cada letra representa. E como eu falei, vai trazendo para a criança. O S faz o som de S, para ela ter essa consciência fonológica. Que palavras eu tenho com esse som? Sapo, sofá, sonho. Então, a criança vai estar relacionando e automaticamente ela mesma já vai te trazer palavras
né, que ela vai começar a compreender, ter essa consciência fonológica e já vai te trazer palavras também. Aqui outra coisa legal é você pegar uma letra e desafiar a criança a escrever essas letras. Ana, mas meu filho não sabe escrever. Sim, mas a escrita parte de tentativas. Então eu preciso tentar ler e escrever, né? É tentando ler que a gente lê, é tentando escrever que a gente escreve. Então aqui, por exemplo, você vai pedir para ele montar a palavra bola. Se ele está lá na fase silábica, por exemplo, provavelmente ele vai colocar o O e o A. Por que o O e o A? Porque ele reconheceu o som das vogais. Bola. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele está dentro do processo de escrita, perfeitamente normal. O entendimento alfabético junto com a consciência fonológica, a gente já começa a explorar ali a partir dos 4 anos de idade. Então, a partir dos 4 anos de idade, a gente já começa a fazer essa exploração com as crianças. Outro jogo que eu trouxe aqui é esse aqui, paleta de cores. Então, ele é muito bacana, porque uma das primeiras coisas que a gente trabalha com a criança é justamente o reconhecimento das cores quando ela é pequena, certo? Então, é algo que a criança ali dos 4 anos, a partir dos 4 anos, já vai estar dominando. O que a gente pode trabalhar aqui? Tem a escrita de cada cor, então a gente já consegue trabalhar ali o reconhecimento, né? Então, olha lá, preto. Qual é a cor do preto? P, né? A criança já vai fazer esse reconhecimento. Amarelo, azul. A literação também. Ambas começam com a letra A. Rosa, roxo. Olha lá. Ambas começam também com o mesmo som. Então, aqui a gente explora diversas coisas. Como eu falei, quais vogais tem nessas palavras, qual é o som inicial das letras, consegue fazer a literação de algumas dessas cores. Então, também é um jogo bem bacana, né? E a gente consegue ir além e já introduzindo ali a alfabetização com esse recurso. Olha só, um outro recurso que é excelente, jogo da memória. Jogo da memória trabalha concentração, memorização, né? Memorização visual, então é excelente. Esse jogo da memória, em especial, eu acho excelente, por quê? Porque ele não traz só as figuras, ele traz também a escrita. Então, aqui a gente já consegue ir desenvolvendo também a noção do entendimento alfabético e da consciência fonológica, né? Sorvete, olha lá, sorvete. A gente já consegue. Olha, né? A criança você pode explorar a mesma coisa que eu falei. Qual é o som inicial? Formiga. Que palavra traz esse som do... A criança já vai reconhecer que é a formiga. E aqui você pode explorar e ir além. Ah, então encontrei um par. O par é da banana. Qual é a letra da banana? É a letra B. Então eu tenho que falar outra figura com B também. Vou ter que falar lá, bola. Tudo bem, acertei, posso pegar. Ah, virei lá galinha. Não lembro de nenhuma palavra com G. Então, deixo lá. Não posso ganhar esse ponto. Então, você consegue tá trazendo vários recursos com um único jogo. Então, o jogo da memória realmente é muito rico. E como eu falei, esse que traz figura e imagem para a criança estar fazendo essa relação é sensacional. E esse aqui, olha só que bacana. É um quebra-cabeça das letras do alfabeto. Então, a criança vai estar completando. E, legal, aqui tem letra, figura e palavra. Então, a gente consegue estar trabalhando uma série de coisas. Claro que primeiro a gente vai começar com essa relação letra e figura. Então, abacaxi, letra A. Borboleta, letra B. Depois, procura lá onde está a letra C, olha lá. Carne, letra C. E assim por diante. E depois você consegue estar avançando com a criança justamente para a palavra, como eu falei, para a escrita. Tenta encontrar palavras que rimam. Tenta encontrar palavras com o mesmo som inicial. Quantas vogais tem nessa palavra? Quantas são consoantes? Me fala uma outra palavra com G, me fala uma outra palavra com R, certo? Nesse quebra-cabeça, a gente consegue estar explorando uma série de coisas. Então, toda a sequência alfabética, relacionando as letras com figuras, né? E ali também com a escrita. O que a gente precisa entender quando se trata de alfabetização?
não é um processo que vai acontecer de um dia para a noite. A alfabetização mexe com muitas coisas, mexe com a cognição, mexe com a memorização, né? Então, são etapas que a gente precisa ir avançando para que a alfabetização aconteça de forma eficaz. Essas opções que eu trouxe aqui, gente, são recursos muito legais, muito bacanas, mas lembrando, você consegue estar construindo tudo isso com materiais muito simples que você tem na sua casa. Então, com folha, lápis, papel, né, um jogo da memória, a gente consegue criar com muita facilidade. Você pode criar um jogo da memória das rimas, por exemplo, na sala de aula. É muito comum, às vezes, a gente não ter o recurso que a gente precisa em mão, então a gente vai criar, vai pegar lápis, tesoura, a criança vai construir, eles têm ideias fantásticas, então também usa isso a favor, né? Não necessariamente comprar um jogo pronto. É um recurso que eu amo, acho um facilitador excelente, a durabilidade é incrível, mas se você não tem esse recurso, constrói com a criança, certo? E se você tiver alguma dúvida de como construir, de alguma dica e tal, me pergunta que eu posso estar te ajudando. Outra coisa importante sobre a alfabetização, que a gente não pode esquecer, a alfabetização é um processo e não é do dia para a noite. A alfabetização mexe com muitas coisas, com a cognição, com a memorização, é um mundo novo ali de descobertas, né? Então tem muita coisa ali trabalhando para que a criança vá compreendendo tudo que a gente falou, né? O vocabulário, o entendimento alfabético, a consciência fonológica. Então é muito necessário ter calma, ter paciência, repetições, diversidade, né? Diversificação ali de jogos, por isso que aqui eu não trouxe um único jogo, né? São jogos dos mais variados, mas que a gente consegue estar trabalhando ali diversas coisas. E para você que gostou, que ficou interessado nesses recursos que eu apresentei aqui, né? Para a gente usar como estratégia na alfabetização, aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link de como vocês conseguem, né? Tá comprando, tá adquirindo esses produtos. Além desses, tem vários outros lá no site, então deem uma olhadinha, certo? Então, por hoje é isso. Espero vocês no próximo vídeo para a gente continuar conversando um pouco mais sobre alfabetização.